E aí, galera, beleza? Bom, primeiro eu quero deixar um aviso aqui pra vocês, tá? Então, pro pessoal aí que mora no Rio de Janeiro, pessoal, vai ter aqui a Circle Jam, tá? Vai ser uma competição de filtros, apenas pra quem mora no Rio de Janeiro, tá? Com premiações. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês, onde vocês podem entrar no site, saber mais informações lá também. Então, vai ser aqui o primeiro link na descrição. E bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre toque para alterar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é meio antigo e muita gente ainda me pergunta como desativar alguma coisa, ou como ativar, ou como ativar somente em uma opção ou em outra opção. O que eu vou estar utilizando aqui vai ser LUTs, tá? Em sequência de animação. A gente tem aqui o Noise também aqui na frente. E a gente vai brincar um pouco com isso aqui. Eu estou usando aqui o patch que eu disponibilizo lá no GitHub, tá? Que é basicamente onde você junta aqui o LUT e o Face Mesh para poder utilizar o Retouch aqui junto com o LUT. Aqui está a minha textura da câmera, o meu Animation Sequence com os meus LUTs, né? Que eu vou fazer a mudança do LUT de acordo com o toque na tela. E aí se eu ativar aqui o meu Canvas, vocês vão ver que os meus LUTs estão rodando aqui em loop. Então estão rodando aqui em loop. O meu Animation Sequence está rodando sem parar ali. E aqui eu posso controlar aqui no meu Animation Sequence o Current Frame, que vai ser no caso o LUT que eu quero utilizar, tá? E aqui ele está sendo aplicado tanto no nosso retângulo, quanto aqui no Face Mesh, usando as técnicas que eu já ensinei para vocês nos vídeos anteriores aí sobre LUT Retouch, LUT Retouch Noise, LUT Retouch Make e tudo mais, todos usando essa mesma técnica aqui que a gente já mostrou. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o mais simples, que seria como desativar ou ativar aqui o Noise, por exemplo. Então aqui a gente vai selecionar o nosso retângulo de Noise, selecionar aqui o Visible dele, tá? A gente vai mandar aqui para o nosso Patch Editor. E aí você quer que um toque na tela ele ative e desative esse Noise. Então primeiro a gente só vai pegar o Tap aqui e vai ligar no Visible e ele vai criar aqui o Switch para a gente. O Switch ele vai funcionar da seguinte forma: quando a gente clicar uma vez ele vai ativar, e quando a gente clicar outra vez ele vai desativar. Então a gente clicou, ele ativou, clicou de novo, ele desativa. Posso até aumentar um pouco aqui a opacidade para vocês perceberem melhor essa mudança. Ok, ativou. Caso você queira que quando você iniciar a cena ele comece ativo, então você vai criar aqui um Note. Você criou um Note, então ele já vai começar ativo e você clicou a primeira vez ele vai desativar. E assim você consegue fazer ativação e desativação aqui do Noise. Agora você quer que esse Noise seja ativado a partir do primeiro ou segundo toque, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, eu quero mudar também a sequência do meu frame. Mas isso aqui eu vou fazer depois. Então tá, vamos lá. Eu vou utilizar aqui um counter que vai fazer a contagem de quantos toques eu estou fazendo. E aqui eu quero que seja apenas no segundo toque. Então só vou precisar de duas contagens aqui no máximo. Então eu vou pegar aqui equals exactly. Liguei aqui. E aqui eu estou falando o seguinte para o programa, pessoal. Quando o toque for 0, ou seja, quando for o primeiro toque, ou seja, vai iniciar assim, vai estar ativado. E quando eu der o segundo toque, ele vai desativar. E aí quando eu der outro toque, ele vai resetar a contagem e vai ativar novamente. Bom, para quem sabe, muita gente já sabe, né? Eu falo bastante isso, mas para quem não sabe, a contagem que a gente utiliza aqui na programação não começa em 1, mas sim em 0. Então o primeiro número é sempre 0, 1, 2, 3, e aí segue a sequência, tá? Mas o primeiro número é sempre 0. Então, quando você utiliza o counter aqui e você quer dois números, o equals exactly nunca vai chegar em 2. Então a gente pode ficar olhando aqui em cima, eu vou clicar e ele vai ficar entre 0 e 1. Por quê? Porque o primeiro número é o 0 e o segundo número é o 1. Então se eu quiser alguma coisa no segundo toque, eu vou alterar aqui para equals exactly 1. E assim, quando eu der o segundo toque, eu vou resetar a cena. Então o toque está no 0, ou seja, o primeiro toque. E agora eu toquei de novo, ele adicionou uma contagem aqui no counter e ele ativa aqui o nosso noise.
Ok, agora e se eu quiser fazer o screen tap para fazer a mudança do meu loot? Bom, eu criei apenas um retângulo de loot aqui. Esse loot eu estou utilizando aqui no meu patch aqui de loot mais face mesh. E aqui eu estou utilizando o animation sequence. Eu poderia utilizar um loot separado e colocar aqui? Poderia, mas aí não funcionaria dessa forma para a gente fazer a mudança, tá? Como vocês sabem, para poder utilizar a mudança de loots por toque na tela, você precisa adicionar um animation sequence. Senão você vai ter que fazer um loot desse aqui para cada um dos seus loots, e aí vai ter que criar um face mesh também para cada, e aí vai ter que ficar alternando o visible deles. Então, dessa forma aqui é muito mais rápido e fácil, né? Então aqui está meu animation sequence que eu criei. Eu venho aqui add asset animation sequence, importei aqui as texturas, os loots que eu queria utilizar. Eles estão aqui, ativei o no compression. E aí eu só arrastei aqui a minha animation sequence aqui para o meu patch editor e utilizei como loot. Então a gente tem ali, a gente consegue perceber que são quatro loots aqui nesse animation sequence. E aqui nesse animation sequence eu consigo controlar aqui o current frame, que é o frame atual que eu estou utilizando. Então eu posso colocar aqui o loot 0, o 1, o 2 e o 3, que é o último, porque como eu expliquei para vocês, a gente sempre começa contando a partir do 0. Então tá, eu quero ir mudando com toque. Então eu vou utilizar novamente o counter. Vou ligar aqui o count. E aqui no maximum count eu vou colocar a quantidade de loots que eu tenho. Então eu tenho 4 loots. Então ele vai começar 0, 1, 2 e 3. E agora ele já vai voltar para o primeiro loot de novo, que é o número 0. Então aqui a gente já conseguiu fazer essa alteração. E agora a gente pode fazer uma coisa também, que é a gente quer que o loot ative apenas, o noise ative apenas no loot 1 e 2, por exemplo, ou 1 e 3. Então a gente vai pegar aqui o counter também para fazer a contagem. E eu vou utilizar aqui o option sender. O option sender vai pegar a opção que a gente deixou aqui no counter e aqui você vai poder selecionar um desses objetos. Então eu vou alterar aqui o tipo dele para booleano. O booleano sempre diz que alguma coisa é verdadeiro ou falso. Então eu quero que eu vou ativar o value para que ele ative a opção que for selecionada. E agora eu vou colocar aqui visible meu noise aqui. Então eu quero que ele ative apenas no loot 2. Então eu vou resetar a cena. A gente está no loot 0 aqui, padrão. A gente está no primeiro loot, né? E aí quando chegar no segundo loot, ele vai ativar o noise aqui do visible. E se eu quiser que ele ative quando eu estiver utilizando o 2 e o 4, por exemplo. Então eu vou utilizar aqui um OR. E pronto. Então é o seguinte, vou resetar a cena. Está no primeiro loot, está desativado. Cheguei no loot 2, ativou. Cheguei no 3, desativou. No 4, ativou novamente. Então a partir do OR, eu consigo fazer com que ele funcione em mais de uma opção. Se eu quiser que ele funcione no 1, no 2 e no 3, eu posso utilizar aqui também mais um OR, tá? Criar outro OR aqui, ligar e ligar aqui. Então vai funcionar no 1, no 2 e no 4. Resetei a cena, está funcionando. No 2 também, no 3 não e no 4 também, tá? Isso é um recurso que vocês podem utilizar aí para poder selecionar no que vocês querem que o seu noise apareça, tá? Então, relembrando, você quer ativar ou desativar o noise, apenas liga assim o seu screen tap do noise e ele já vai criar o switch para você. E você pode ativar e desativar pelo toque. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários ou então mandar no nosso Instagram lá, @sparkar_tutoriais. Segue a gente lá também, tá? Para dar uma força. A gente está chegando agora a 900 seguidores lá no Instagram. Então dá uma força pra gente lá. Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo.